Graça e paz, pessoal. Estamos chegando para mais uma live. Uma conversa, um bate-papo hoje bem especial. Todos têm sido, né? Cada um tem sido mais especial que o outro. Mas hoje nós temos uma convidada aí com muita bagagem para nos passar, muitas experiências incríveis para nos contar. E eu quero já ir convidando vocês todos para chegarem, não perderem essa conversa, esse bate-papo que vai ser incrível, tá bom? Cláudia Guimarães conosco hoje, escritora, uma das precursoras do trabalho infantil aí, trabalho com o Ministério Infantil, né, no nosso país. E hoje nós teremos a participação dela nesse bate-papo que vai ser maravilhoso para nos acrescentar bastante, né? Engrandecer o nome de Deus, é claro, para nos edificar com as experiências que ela tem. Aguardando a Cláudia chegar, para a gente poder dividir a tela com ela, tá bom? E vocês que já forem chegando, vão colocando de onde vocês são, para como todas as noites podemos mandar aquele abraço aí para a sua cidade, para o seu estado, e podermos ir batendo um papinho enquanto a nossa convidada não chega, tá bom? Acabou de chegar, falando nela. E vocês vão colocando aí para a gente poder mandar aquele abraço, de que lugar vocês são. E a nossa convidada especial hoje, a Cláudia Guimarães, já tá na área. E nós vamos dividir a tela com ela rapidinho, tá bom? Rayane, tá chorando por quê, querida? Botou uma carinha de choro aí, o que aconteceu? Tá triste, tá feliz? Esse choro é de alegria. A tia, vamos ver, Tia Sil e companhia, acho que é isso, né? Tia Sil e companhia, tá dizendo que é de Juiz de Fora, acho que é isso, né? JF, Juiz de Fora, Minas Gerais. Quem mais? Vai colocando aí, gente. Andresa Moraes, Rayane, Cláudia, a Cláudia Guimarães. Vamos lá, já vou dividir com ela a tela pra gente aproveitar o máximo possível o tempo que nós temos, porque o Instagram só nos dá muita bagagem, muita história para dividir conosco. Temos que aproveitar o máximo possível. Esperamos que a internet hoje esteja assim, supimpa, nos ajudando, né? Porque tem dia que não tá. Cláudia Guimarães, graça e paz, querida. Olá! Tudo bem com você? A internet hoje está meio lenta de novo. Vamos aí pedir a Deus que ele não tá. Aí, acho que deu uma melhorada. Deu uma travada, uma congelada, Cláudia. Vamos ver se volta. Você está me ouvindo bem? Tô, né? Tá meio. Tá cortando. Deixa eu só dar uma olhadinha na minha conexão aqui, peraí. Se você quiser sair e entrar de novo, às vezes melhora quando a gente recomeça. Dá uma tentada aí, sair e entrar de novo. Deixa eu tirar você e te... Vamos lá. Vamos mandar outra vez. Ajuda a gente, Jesus, para que a internet hoje coopere. Temos muitas coisas para conversar com a Cláudia. Ajuda a gente, Senhor. Vamos ver que agora vai estar. Melhorou. Agora está bom, né? Graças a Deus. Melhorou. Como estão as coisas aí? Graças a Deus. Tudo na paz. E aí você? Amém, tudo bem, graças a Deus, por aqui também. Tudo nos conformes de acordo com, dentro da medida do possível. Verdade, né? Pela graça de Jesus, né? Pela graça de Deus, exatamente. Cláudia, todo mundo já te conhece, claro, mas como é de praxe, toda noite o meu convidado acaba assim, se apresentando o básico, né, para a gente poder começar o nosso bate-papo. Então, eu vou pedir o mesmo para você se apresentar dizendo seu nome, a idade só se quiser, a cidade de onde você está falando, seu estado civil, se tem filhos, sua igreja, seu pastor. O básico aí, só para a gente começar a te conhecer e daqui a pouco a gente começa a trocar as perguntas e respostas, tá bom? Tá joia. Pessoal, a paz do Senhor, boa noite. Primeiro, Michele, obrigada pelo convite, né? Pelo carinho, pela lembrança, né? E eu estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar com vocês. Né? Todas nós somos ministros de Deus, né, na vida das crianças.
E claro que de gerações diferentes, né? Eu brinco, eu falo que eu já estou dobrando o cabo, né, da Boa Esperança, né? Que já são aí, já são aí só de vida. Segunda-feira, Michele, eu completo 51 anos de vida, né? Na segunda-feira. Olha, aniversário! Estou já no pré-aniversário já. E 45 anos de ministério, né? Então é assim, é uma caminhada. Eu sou do Rio de Janeiro, sou paulistana, radicada no Rio, porque eu casei com carioca, né? Sou paulistana, estou há 30 anos, esse ano também eu faço 30 anos de casada, então já são 30 anos no Rio de Janeiro, né? Tenho 3 meninos, já rapazes, já, glória a Deus, 3 meninos, um deles, o Pedro, está na escola de missão, esse ano ele foi para a escola de missões da Missão Mais, né? E todos eles envolvidos em missões. Nós somos uma família muito missionária. Amém. Né, a gente é uma família missionária e meu marido, nossos filhos, então a gente está sempre envolvido em missões, né? Graças a Deus. E servindo ao Senhor. Eu congrego na Igreja Batista Atitude, no Recreio, no Rio de Janeiro. Né? Lá que eu congrego. Mas, ministerialmente, eu tenho servido ao Senhor já nos últimos, assim, 20 anos, mais fora da igreja do que dentro da igreja. Né? Muito bem, nosso trabalho é bem missionário, né? Então, a gente, assim, eu me coloco à disposição, né, na igreja, no que precisa, eu estou ali para servir, né? Mas nossos trabalhos são desenvolvidos mesmo no campo, né? Nós temos trabalho na África, nós temos uma missão, a missão ID, e então a gente trabalha como família, né? E com pessoas que querem se juntar a nós e servir quando a gente viaja, né? Glória a Deus. Então, Viu a foto do seu perfil, é uma foto da sua família, acho que na Itália, né? No Coliseu. Aí eu falei, gente, que família linda, meninos lindos, família abençoada, e todo mundo trabalhando para Deus. Que lindo. Eu falo que é a nossa maior alegria, né, Michele? A gente que, desde que eu me conheço por gente, eu tenho servido ao Senhor com crianças, né? Eu comecei muito criança. Era uma menina ensinando a Bíblia para outras crianças. Então, eu comecei com 9 anos de idade. Então, assim, eu já ensinava, né, na escola dominical. Eu tinha 9 anos. Eu lembro que eu ensinava para os bebês. Eu ensinava bebês, né? Era o berçário. Então, assim, era uma alegria. Então, eu comecei a ensinar bebês, né? E aí fui crescendo, assim, sempre fui apaixonada pelo ensino, né? É um dom que o Senhor me deu. Deus me deu esse dom, me deu essa vocação. Então, foi algo que realmente, né? Aquilo que a gente prega tanto, né, que a gente ensina, a gente fala para as crianças, fala para os pais, né, que Deus tem um chamado para cada um, né, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, né, como diz lá em Romanos 10. E aí, o meu era esse, ensino. Então, desde menina, e pregando evangelho, muito cedo me formei também na PEC, com 14 anos eu fiz a PEC. Olha. E aí, né, sempre assim, fui apaixonada também para compartilhar a mensagem da salvação, né, para as crianças. Então, já desde muito cedo eu já ganhava crianças para Jesus, né? Então, sempre foi minha grande paixão. E aí Deus foi, né, levando, e aí a gente vai caminhando, e eu segui na área de educação, tanto, né, ministerialmente, quanto secularmente também. Só que quando chegou um momento na vida secular, dei aula, coordenei, já fui coordenadora em escola, várias coisas, mas chegou um momento que Deus me chamou integralmente. Então ali eu parei minha carreira profissional, né? E aí foi só a carreira proposta pelo Senhor, e estamos aí até hoje. Glória a Deus. Imagina quantos frutos você não vai ter para apresentar diante de Cristo, né? Nessa caminhada toda, já há 45 anos, a gente sempre pede, né, Senhor, que naquele dia eu possa me apresentar com as mãos cheias de frutos, e frutos que permaneceram, né? Frutos, assim, que ficaram firmes mesmo, que enraizaram. Isso é verdade.
E quanto mais tempo nessa caminhada, mais frutos a gente tende a apresentar. Imagina quantos você já tem. Ai, glória a Deus, né? E assim, são frutos tão variados, porque são crianças que a gente alcança para Jesus, são pais que a gente ministra e também ganha, de certa forma, para o Senhor, né? Professoras, porque chegou um momento da minha caminhada, né, ministerial, que eu comecei que Deus, né? Deus vai delineando, né? É legal isso. Ele vai mostrando aonde você coloca. Eu sempre falo que a nossa vida ela é feita de estações, igual primavera, verão, outono e inverno. Né? A nossa vida com Deus é bem assim, né? Nós passamos por estações. Não só na nossa idade, né? Hoje eu não tenho mais 30 anos, 35 anos, né? Eu vejo aí essa meninada servindo a Deus pela rede, né? Tantas tias, né? Eu acho tão lindo, falo, uau, meu Deus, eu já passei por essa fase, né? Então, nós vivemos várias estações. E de um tempo, chegou um momento, assim, já tem uns 20 anos, que Deus começou a me direcionar na formação de professores. Né? Então foi algo que você tem também já está compartilhando tudo isso com quem está chegando, né? E aí eu comecei, né, a me dedicar nessa área e aí treinar. Então, já nos últimos 15, 20 anos eu tenho me dedicado muito a isso, apesar de ter algumas frentes com crianças, né? Como na África, eu tenho algumas frentes, o Royal Kids, criança intercessora. Então, eu tenho algumas frentes, mas como liderança, né? Não fico diretamente com a criança, né? Mas já fiquei muito tempo. E como que você vê hoje, Cláudia, está muito em alta agora o Ministério Infantil, né? Para a glória de Deus, assim. Não temos só trabalho de qualidade, é claro, porque tem gente que está vendo como estão, né? Estão aprendendo, se propondo a fazer primeiro o que podem, o que sabem, mas vão buscar se melhorar. Você deve ver muita diferença no que a gente tem feito hoje, né? Na forma como o evangelho está sendo pregado hoje, com a forma que era quando você começou. A diferença deve ser bem grande, não é? Mudou bastante, né? Graças a Deus. Alguns pontos melhores, alguns nem tanto. Tem um pouquinho de cada, né? Mas graças a Deus, hoje, né, a visão com crianças, nossa, é bem mais ampla, né? Hoje já tem pessoas preparadas, né? Então a gente tem hoje uma infinidade de materiais, né? A única coisa que eu vejo que não muda, que é algo assim que a gente tem que ter diante de Deus e que não muda e não pode mudar, né? É o amor e o chamado. É algo que, independente de épocas e eras, não muda, não pode mudar, né? Então, assim, o nosso amor primeiramente por Jesus, né? Porque muita gente fala assim, eu amo crianças. Não, a gente não ama criança, a gente só ama porque ele nos amou primeiro, não é isso que a Bíblia diz? Esse amor que põe em nós é ele, né? Dependesse de nós mesmos, a gente não amava ninguém, né? Cada um só pensa em si. Exatamente, se não é Jesus na nossa vida, né, Michele? A gente está aflito, né? Então, assim, até as mães, eu falo, por que hoje mães matam os próprios filhos? Né? Afoga, joga no rio, aborta. Então, você veja, por quê? Porque o amor não é algo natural, né? A Bíblia fala que Deus é amor, né? Ele é a fonte, ele é o próprio amor. Então, se nós não estivermos nos encharcando desse amor, recebendo do Senhor, né? Nos enchendo dessa misericórdia, desse amor. Então, não é uma coisa assim simples, assim, eu amo criança. Eu amo criança porque... Às vezes eu pergunto isso para os professores, né? Por que você está no Ministério Infantil? Porque eu amo criança, elas são sinceras, são uma gracinha e tal. Esse amor não dura muito, não. Não dura. A primeira situação difícil que você vai encontrar, você já abandona o barco, né? Então, né, o primeiro amor tem que ser por Jesus. Né? Eu amo ao Senhor e Ele que coloca esse amor no nosso coração. Então, a gente consegue amar as crianças com amor sobrenatural. Então, é esse amor que vai se renovando. Por exemplo, né, eu estou há 45 anos. Você acha que nos 45 anos sempre foi um mar de flores? Sempre fui, eu amo criança? Não.
Tem hora que eu quis tirar o pau da barraca, tem hora que eu já falei para Jesus, não faço mais isso, eu já tô cansada daqui. A gente não passa por isso? Passa Não sim. é? Tem hora que É. você quer chupar o pau da barraca, tem hora que você quer desistir, tem hora que você quer. Uhum. Mas, por isso que eu falo, é o amor por Jesus e Ele por nós, e o chamado. Que é aquele Verdade. chamado que ecoa dentro de você. É aquele Ah, chamado de Deus, sabe? Como foi com uhum. Jeremias, aquele chamado que Deus tem por você desde que você estava no ventre da sua mãe. Como ele falou para Jeremias, né? Te Glória a Deus. chamei e te consagrei profeta às nações desde da madre. Então eu creio nisso. Então, quando Deus te chama, né, é um fogo, algo que mesmo quando as lutas vêm apagando essa chama, o Espírito Santo vem, ele infla de novo, Mas né? acendi novamente. É Exatamente. bem, com certeza. Né? Ai, gente. Assim, a gente hoje dá glória a Deus pela mudança de visão que a maioria dos pastores estão tendo, assim, porque há um tempo atrás, até bem pouco tempo atrás, a maioria dos pastores não tinha essa visão de investir nas crianças, né? Até hoje a gente vê pastores que acreditam que criança não tem pecado, que não precisa ter esse trabalho todo, né? Que criança dá é muito trabalho, dá é muita despesa. Tem pastor que fala, não, para que gastar esse dinheiro? A igreja não tem esse dinheiro. Muitas vezes tem, mas não quer gastar com criança, né? Tem pastor que tem Verdade, descaramento de falar, criança não dizima, não pode dar despesa, né? Então, tem uns que falam isso para nossa tristeza, né? Para verdade. tristeza de Cristo, com certeza. Mas, assim, ao mesmo tempo, a gente dá glória a Deus de ver que tem tanta gente se levantando. Eu sempre digo que Deus está levantando um exército de pastores, de crianças, de ministros de crianças, uns chegando bem despreparados, mas Deus vai preparando, o Espírito Santo vai Uhum. capacitando, né? E eu creio Verdade, assim, que está tendo um avivamento no trabalho com crianças nesse momento. Justamente porque a perseguição à infância aumentou tanto, né, Cláudia? Eu creio que ela sempre existiu, mas hoje ela tá mais, tá mais nas mídias, né? muito A pedofilia, a perseguição à inocência da criança, de perverter essa verdade, questão de ideologia de gênero, o amor dos pais esfriou pelos filhos. Então, tudo isso assim, uhum. vem destruindo tanto a família, então Deus teve que levantar, né? Esse Verdade. avivamento ali entre as professoras, entre os professores e pastores acordarem. Aí tem gente que fala, ah, mas tem tio demais, tem tia demais. Eu não acho que tem demais, não. Quanto mais, melhor. Só a gente Com precisa se certeza, capacitar. Né? Assim como é tem gente que fala, ah, verdade. tem igreja demais. Não tem, não. Quanto mais igreja, melhor. Não, Melhor que vai. Né? verdade. Então, Verdade, eu que a nossa acredito. luta, né? Nossa luta é ferrenha contra o inferno, né? E é Exatamente. verdade. Satanás sempre atacou as crianças, né? Mas é como você Sempre. falou, parece que hoje está de uma forma mais escancarada, né? Escancarado, verdade. Mas também é porque a gente está vivendo, né, Michele, os últimos dias. Então, assim, as Exato. profecias estão O se cerco está se cumprindo. fechando, né? Então, você Isso. vê, a gente olha textos que a gente lê assim, a gente fala, nossa, a gente está vivendo exatamente isso hoje, né? Uhum. Dias maus, né? O pecado cada vez pior. Então, a gente está vivendo dias muito maus, né? E Uhum. Satanás se levanta mesmo com fúria, né? Sobre uma geração, né? E nós somos as cifras e poás, né? Para salvar esses bebês aí que estão vindo, né? Dessa nova geração, Uhum. né? Uhum. Somos enviadas do Senhor para realmente pregar o evangelho. Amém. Isso que você falou é muito triste, ainda acontece, né? Isso aí já da minha época, Uhum. era tanto isso, e infelizmente a gente ainda ouve essa questão de pastores que não têm visão. Claro que hoje tem muito mais que tem, né? Graças a Deus. Uhum. Já Graças tem a Deus. muito que tem, mas ainda existe. E sabe, não é só pastores, não. Eu estava até essa semana Uhum. conversando com um missionário, como a gente está muito no campo missionário, e nos últimos 9 anos, o nosso trabalho tem sido muito transcultural, né? Uhum. Sempre trabalhamos no Brasil, mas agora fora também. Então, a gente tem contato com muitos missionários do Oriente Médio, da África, que é os lugares que a gente mais atua. E olha, vou te falar, infelizmente, Michele, tem missionário. Isso é uma das coisas que me dói demais também. E assim, me Uhum. corrói por dentro. Então, para você ver que não é só a igreja local, não é só um pastor que às vezes não tem visão. Mas hoje tem Uhum. missionários que são enviados para o campo, eles não têm visão com criança, você acredita? Eles chegam num país, chegam numa nação, o que mais tem é criança a balde.
Porque quando chega no lugar, criançada, sabe? E, Sim. gente, o primeiro lugar que você tem que alcançar é aquelas crianças. Que através das crianças, você chega na família, você chega na comunidade, né? Mas ainda tem, viu? Missionários que só enxergam a criança como trabalho humanitário. Sabe assim, vamos dar comida, vamos dar escola e foca nisso, sabe? Não Mas não foca... precisa evangelizar, não precisa discipular. Não, Parece essa visão que engana já há tanto tempo de que criança não tem pecado, né? Se morrer, vai direto pro céu, não precisa se preocupar com isso, vamos discipular os adultos. Acho que é isso, né? Não enxerga a criança como uma pessoa, porque já é uma pessoa, é criança, mas é gente. É um ser humano que está caminhando para o inferno. E se a gente não chegar com a palavra de salvação, então você imagina, num campo missionário, não é uma coisa de louco isso? Focar nos adultos, esquecer das crianças, não tem evangelismo, não tem discipulado, não tem pastoreio, e aquela criançada ali, eu falo, gente, olha, só Jesus na causa, viu? É complicado. Só Jesus mesmo. Ô, Cláudia, conta pra gente como foi sua conversão. Você nasceu no Evangelho? Eu sou de família já cristã. Eu louvo a Deus já por ter tido essa oportunidade de conhecer Jesus muito cedo, né? Porque eu me converti na infância. Sou de família cristã, eu venho de uma genealogia de missionários e pastores, né? Olha, então, assim, eu estava pesquisando sobre a minha família, né? Porque meu pai me contou muito pouco, minha mãe, eles não me contavam muito. Mas eu comecei a pesquisar com uma tia aqui, com uma tia ali. Deus me levou até a internet, enfim, eu descobri um pouco a história dos meus antepassados, né? E eram aqueles missionários que andavam no lombo do burro, naquela época que o catolicismo era muito forte nas cidadezinhas, né? Tinha aquelas brigas, né, da igreja católica, perseguia os cristãos, evangélicos, aquela coisa toda. Então eu venho dessa linhagem, então eu louvo a Deus, porque essa semente, né, veio e tal. Mas eu me converti na infância, né? Me lembro da escola dominical, me lembro dos cultos infantis, como eu me lembro, né? De tudo isso. Pra ver como marca, né? Nossa, marca demais, gente. Por isso que eu falo, ó, você que é tia, você que é ministra de criança, tá aqui ouvindo, olha, glória a Deus pela sua vida, nunca desista. Porque se a Bíblia fala que uma vida que se entrega para Jesus já tem festa no céu, imagina a gente, né? Com tantas crianças que a gente alcança, né, Michelle? Então, não desista, gente. Não desista, porque, assim, é uma vida a menos que vai para o inferno. Você está resgatando o inferno. Então, é dádiva do Senhor, né? E eu falo que eu me entreguei 2 vezes. Duas vezes eu me entreguei para Jesus. A primeira foi a salvação, né? Entreguei minha vida para Jesus. A minha mãe... Eu evangelizava, minha mãe fez a PEC, né? Então eu falo que a PEC é uma bênção, ela dá muita base bíblica. Maravilhoso. É maravilhoso. Então, assim, a minha mãe fez a PEC, então ela me evangelizou. Eu acho que é um privilégio dos pais evangelizarem os filhos, né? Eu evangelizei os meus filhos também. Então, eu acho lindo, pai e mãe que é de Jesus, ganhar o filho para Jesus, né? Não deixar a professora, mas porque é uma honra a gente poder, né, ganhar os filhos para Jesus, né? Compartilhar. Né? Exatamente. Então, assim, minha mãe me evangelizava em casa. Eu lembro de sentada assim na cama, minha mãe falando de Jesus, as cores do livro sem palavra. Então, eu lembro de tudo isso. E eu entreguei minha vida para Jesus na infância. A segunda vez que eu me entreguei para Jesus, a primeira foi, né, salvação, nasci de novo, mas a segunda foi num culto missionário. Olha! E eu me lembro da história, assim, que até hoje é uma das minhas preferidas, né? E a história de Amy Carmichael, comprando crianças para Deus. Você lembra? Nossa, sim! Na Índia. Né? Então, eu me lembro. Foi no culto missionário e a professora perguntou: quem aqui quer entregar sua vida para Jesus para ser uma missionária? E eu, pequenininha, não cresci muito, continuo mesmo tamanho, fui lá, levantei a mãozinha e fui. Eu falo assim, gente, a gente não tem noção. Muitos adultos podem não levar a sério, mas Jesus recebe essa oferta de uma criança ofertando a sua própria vida.
Jesus recebe. Com E ele, ó, certeza. ele carimba, sabe? Então eu falei, Aham. meu Deus, né? Me entreguei na infância. E hoje eu olho para trás, né? Meio século de vida, eu falo que Deus, Jesus amado, essa parte abafa, abafa. Quero Eu falar meio olho século, meio século, já tem assustador, muita né? bagagem. É assustador, meu Deus, mas amém, aleluia. E aí, quando Glória a eu olho, Deus. eu falo assim, Deus cumpriu, né? Deus recebeu a oferta de vida de uma criança e ele levou a cumprir todos os propósitos dele estabelecidos, Exato. Para ver como né? o estudo está muito forte mesmo, enraizado na sua história, né? Não é? E vou te falar, sabe qual foi o primeiro país, como eu falei, eu servia, eu sempre fui missionária no Brasil, né? Na minha terra, Aham. desde menina. Mas nos últimos 10 anos só que Deus levou a gente para fora, para missões Uhum. transculturais. E o primeiro país que eu e meu esposo fomos foi justamente a Índia. Da Conheci história, olha a só. história, Aham. não é? Uma Jesuicidência, né? Que incrível. E como foi essa Muito. experiência na Índia, Cláudia? Então, na Índia foi por causa do Royal Kids, né? Já ouvi falar Uhum. do Crianças Intercessoras, que é uma rede Sim. mundial de crianças intercessoras, e o pastor Anton Cruz, que é lá da Índia, de Chennai, ele começou esse ministério lá na Índia, né, na cidade de Chennai. Já tem mais de Uhum. 20 anos esse ministério, né? E em 2012, eu conheci o pastor Anton através de um vídeo aqui no Brasil. Eu já estava fazendo, o Senhor já estava falando comigo sobre crianças que oram, crianças que intercedem. O Espírito Santo Aham. começou a falar comigo em Salmos 8:2. Salmos capítulo 8, versículo 2. Deus começou a falar muito comigo ali. E aí ele começou a me dar uma direção muito assim, sabe? Passo a passo, eu fui só obedecendo. E eu comecei a fazer reuniões com as crianças da minha igreja de Uhum. oração. E Deus começou a falar comigo, olha, eu quero que você treine essas... Eu não entendia nada. Apesar de já ser uma professora evangelista de crianças, já há anos, eu não tinha muita experiência nessa área da oração com as crianças. Eu não tinha ainda tido. Uhum. E ainda mais, não é só oração, é intercessão. Para mim era muito louco. E eu falava assim para Jesus, eu falava assim, Senhor, como que eu vou orar com criança? Eu vou fazer reunião de oração com criança? Eu não sabia nem por onde começar. E eu falava isso para Uhum. ele. Eu falei assim, olha, juntar mulheres para orar é uma coisa, juntar homens para orar, agora juntar criança. Eu falei, Jesus, o que eu faço? Então Deus foi me dando passo a passo. E eu comecei pela fé e fui vendo que estava dando resultado. O Espírito Santo se movia e eu ficava, aquilo foi me impactando. E aí eu Que comecei, eu lindo. não conheci o pastor Anto ainda. Comecei na direção do Espírito Santo e comecei a chamar meu grupo de Conexão Criança, que inclusive virou Uhum. esse livro aqui. Virou esse livro, Uau, que lindo. Conexão Criança, né? Despertando Aham. na criança o poder da oração. Então foi assim, foi tudo uma experiência que eu fui tendo assim, com o Senhor de obediência e direção dele, né? A direção dele. Fui fazer. Uns 2 anos eu estava fazendo esse trabalho e eu via que realmente o Espírito Santo se movia, Deus me deu direção de práticas, porque eu pedi para ele, né? Eu falei, Senhor, são crianças, o que que eu faço? E aí Deus foi falando, faz o ambiente assim. Tem gente que não acredita, fala, não, claro. Eu falei, gente, eu não tinha onde ler isso, não tinha, ninguém ensinava sobre isso, e eu realmente foi uma coisa que o Espírito Santo foi falando comigo em Salmo. E aí Deus falou assim, usa a igreja perseguida. Começa a falar da Ah, igreja sofredora. Porque eu pedi para ele, eu falei, Deus, me dá uma estratégia. Eu não posso, como que eu vou juntar criança para orar do nada assim? Eu falei, meu Deus. Aí sim. o Senhor começou a me Você mostrar, ia ó, tocar usa isso. profundamente no coraçãozinho deles, né? Falar da igreja perseguida. Até hoje, Michele, como Deus é maravilhoso. Por isso que eu falo, a gente tem que aprender a depender mais do Senhor e ouvir a voz dele. Hoje eu vejo, Aham. vou até abrir um parênteses, hoje eu vejo uma coisa muito séria acontecendo no nosso meio. Eu vejo que hoje as professoras estão dependendo muito de recursos, de modelos, de Muito, receitas. muito. Tem o seu lugar, não é errado, né? Sim. A gente Mas trabalha não com pode ser criança e só sabe, isso, né? mas não pode ser Aham. a base, não pode ser o foco, né? Verdade. Então,
se perder um pouco, sabe? Larga um pouco tudo isso, entra no quarto e vai conversar com Deus. Pergunta para ele o que ele quer. Senhor, o que o Senhor quer para essas crianças? O que o Senhor quer para esse mês? O que o Senhor quer para esse semestre? Então, isso ainda está faltando hoje. Essa dependência do Espírito Santo de ser guiada por ele, e não pelo modelo da outra, pela ideia da outra, você entende? Então, assim, eu vivi isso, eu vivo muito isso até hoje. Então, eu falo, gente, é possível sim. Deus fala com você. E ele é tão maravilhoso que ele é específico com você. Então, ele vai dar para você uma direção exata, ele vai falar com você. E é maravilhoso a gente depender dele, né? Então, foi assim que começou o Criança Intercessora. E olha como é legal a gente obedecer a Deus. Eu não tinha a mínima pretensão de nada. Eu nem pensava em sair do país, nada, nada, nada. Eu só obedecia aquela direção de Deus e eu estava vendo Deus fazer e acontecer com as minhas crianças da igreja. Nunca imaginei que aquilo ia para as nações. E aí, 2 anos depois, eu já tinha até lançado esse livro, né? Para ver que eu comecei tudo que Deus, né, fiz. 2 anos depois, eu vi um vídeo. Esse vídeo está até disponível hoje no YouTube, tem lá na nossa página do RK, do pastor Anton Cruz, que é um indiano, né? Conta a história dele. Ele era um padre católico e ele conheceu Jesus, geralmente no Oriente Médio e nesses países assim, Jesus aparece para as pessoas, né? Ele aparece. Pois é, porque é tão difícil chegar lá, né? Que o próprio Cristo tem que ir, né? É incrível. A gente tem vários testemunhos assim mesmo. Vários testemunhos de pessoas assim. Eu falei, Senhor, como que ele aparece? E aí o pastor Anto teve essa experiência. Ele era um clérigo, ele já era um padre famoso, ele já estava em cargos assim, de Roma, já, sabe? Ele estava lá 5 papas já. Jesus apareceu para ele e Jesus disse assim: eu amo os bebês e eu amo as crianças. Elas tão lindas. Ele inclui os bebês, por isso que eu levanto a bandeira pela primeiríssima infância. Ele falou, eu amo os bebês, eu amo as crianças. Traz essas crianças todas da rua para mim, que são os Dalits, né? As crianças Dalits. A última caste, dividida em castas, né? Uma caste indiana é base da pirâmide. Elas são consideradas lixo do lixo. Imagina, lixo do lixo, né? E ele teve esse encontro com Jesus. E ele começou o ministério dele. E ele começou a desenvolver, tem muita história, tem vídeo lá, quem quiser depois ver, eu posso passar o link. E aí ele começou o Royal Kids. Então, é as crianças que consideradas lixo na sociedade indiana, em Jesus elas transformam em tesouros. Por isso são crianças reais, por isso que é Royal Kids. Crianças reais, filhos do rei. Lindo, né? Muito lindo. Lindo, vou pesquisar mais, quero saber tudo agora. Tem tanto vídeo, é algo assim poderoso de Deus, sabe? Eu falo que dá uma pena. Dá pena que não tem muito Ibope, porque é uma área que hoje também, no nosso no meio cristão, é uma área que está muito embaixo, né? Que é a oração. A oração, a intercessão, entendi. Pode ver. Você marca um show, você marca um louvor, lota. Marca uma reunião de oração, minha filha. Quem é que vai? É bem isso mesmo. Meia dúzia. Então você imagina, oração já está Ibope. Oração com criança? Chorou. Entendeu? Então, assim, eu vejo que o Royal Kids, ele é um movimento mundial, porque Deus está nesse negócio. É porque Jesus está à frente e ele está movendo, porque senão não ia, minha filha, porque não dá Ibope, né? E aí, foi um encontro muito louco, ainda tem que botar isso num livro, porque foi uma coisa muito sobrenatural. Eu conheci o pastor Anton em um vídeo. Não tinha o YouTube na época ainda. Foi 2009. 2009, não tinha YouTube. Acho que estava começando. Não tinha. E aí, eu fui num seminário que eu nem lembro qual que era, e passaram o vídeo. Quando eu vi no telão o pastor Anton, ele contando a história dele, eu comecei a chorar. E eu falei assim, Senhor, eu não tô maluca. O senhor tá... Que eu já estava 2 anos fazendo aquilo já. Já estava fazendo com as minhas crianças, né?
E já estava dando até treinamento, já estava palestra sobre conexão criança, criança intercessora. E aí, quando eu vi, eu comecei a chorar. Eu falei, não estou louca, não estou louca. E aí, eu queria achar aquele DVD, porque era DVD que passaram. Não tinha YouTube ainda. Eu queria aquele DVD. E eu fiquei assim, meu Deus, quem é que tem? Quem é que tem? Comecei a orar e pedir para o Senhor. Eu falei, Senhor, eu preciso daquele DVD. Eu quero mostrar para as pessoas que eu não estou maluca. Enfim. E aí, um dia eu lembro que eu fui convidada para falar numa rádio da Igreja Renascer, lá na Tijuca. Quando eu cheguei na porta da rádio, a pessoa que me convidou falou assim, eu tenho uma coisa aqui para te entregar. Aí ela tirou da bolsa um CD. E aí falou assim, eu falei, o que é isso? Ela falou, é um DVD, foi o Espírito Santo que mandou te entregar. Santo Deus, maravilhoso. Assim, Michele. Quando eu vi Crianças Reais da Índia, uau, meu Deus! Então, assim, foi assim. Aí eu conheci o pastorante pelo DVD, e aí começou a doideira completa. Aí chegou um momento que o Espírito Santo falou pra mim assim, eu quero que você traga o pastorante pro Brasil. Eu falei, hã? Eu falei, Jesus, você não sabe brincar, não desce no play. Não sabe brincar, não desce no play. Eu falei, como assim, Senhor? Aí o Senhor, você vai trazer o pastorante. Eu falei, Jesus, o homem mora na Índia, não mora em Caxias, não. Nem Belford Roxo. Como que eu vou trazer esse homem da Índia? Menina, na hora eu tremi na base, Michele. Mas olha, Deus é Deus. Quando Ele dá uma palavra, a gente não tem que racionalizar a palavra. Tem que obedecer, por mais louco que seja. E eu sou muito assim. Eu vou de cabeça. Quando Jesus fala comigo, eu vou de cabeça. E fui obedecendo. A história foi louca. Você imagina, mandei e-mail pra ele. Não falo inglês. Meus filhos falam inglês. Meu marido, eu não falo nada. Eu falo good morning, good night, I love you. Só. E aí eu falei, meu Deus, como falar com esse homem? Eu escrevia o e-mail e traduzia no Google. E orava para não sair palavrão. E orava. Meu Senhor, porque o tradutor é meio perigoso, né? Perigoso. Você pode dar umas gafas. Gente. E foi assim, aí eu falei com ele, e abri o jogo. Falei, pastor, você não me conhece, sou do Brasil. Deus falou isso, isso, isso e mandou te chamar para o Brasil. Aí eu falei assim no final, se é de Deus, ele vai confirmar no seu coração. Se não for, esquece meu e-mail. Aí ele me respondeu depois de 3 meses e ele falou assim, Deus falou que vai me levar para o Brasil. Vamos marcar a data. Uau! Ainda demorou 3 meses. 3 meses. Eu falei, já tava falando, não era pra ser, não. Não era, Aí ele veio, foi uma história louca também, muitos desafios, muitas guerras espirituais, ele ficou doente. Nossa, olha, é muita história para contar. E aí ele veio, nós passamos por vários estados do Brasil, eu, meu marido e ele, né, tudo Deus direcionou, até os estados Deus mostrou. Deus falou assim, quero que vocês passem por esse, por esse, por esse. Foi Brasília, Curitiba, Recife, foi, sabe, Deus mostrou cada lugar, então foi uma coisa muito profética, sabe? E eu assim, eu não tinha noção do que era ainda, eu estava só obedecendo. Hoje já são, o ano que vem vai completar 10 anos. Então quando ele veio, eu fiz um congresso aqui grande, né? E as pessoas que viam o vídeo dele ficavam impactadas, eu achei que ia lotar. Aí eu fui numa igreja grande, a Nova Vida de Olaria, que cabe mais de 1000 pessoas lá, e fiz lá. Achei que ia encher. Minha filha, foi 250 inscrições só. Uau! 1/4 da igreja só. E aí? Não pagava nem a metade da passagem da ida, quanto mais da volta. Jesus! Meu Deus, mas Deus providenciou tudo. Tudo, é tudo assim, é tudo no estreito, é tudo prova de fé, tudo muito louco, né? Aí, resumindo, que a história é grande, ele chegou no Brasil e ele falou assim, olha, Deus está falando comigo que você é mãe de nações. E eu assim, e começou a falar coisas comigo, com meu marido, e falou assim, olha, você quer ser diretora do Real Kids no Brasil? Eu nem passava isso na minha cabeça. Era um atrás do outro, né? De novo? De novo, só susto, minha filha, só susto. E aí nós fizemos uma aliança, né? E aí eu comecei aqui no Brasil, Royal Kids, e tem se espalhado até hoje. Até hoje. Então Deus está levantando assim, é um exército de crianças adoradoras, intercessoras, com coração missionário
nas nações. E é um trabalho internacional. Qualquer um pode participar. Qualquer igreja, qualquer lugar, entendeu? É um trabalho poderoso. Vou me aprofundar nesse assunto também. Quero saber tudo depois. Ai, vai. Vou te passar tudo. Vamos divulgar para aqui, porque não conhece. Maravilha. Ô, Cláudia, quais outros lugares do mundo Deus já te levou? Cita aí mais alguns. Só o nome do lugar. Primeiro foi na Índia, né? Depois, através do Royal Kids, nós fomos para a África. Eu fui para Angola. Foi o primeiro país que eu fui da África, foi Angola. Eu fui ajudar numa missão e depois eu fui com a minha família para Moçambique. E em Moçambique que Deus lá falou comigo, que eu também não esperava, e lá que a gente firmou estacas, né? Então nós já estamos lá há 8 anos já servindo lá em Moçambique. Então a gente tem parceria com missionários locais e eu planto escolas lá de educação infantil. Ai, que lindo! Ó, Tia Sil e companhia, ela quer saber como entrar, como fazer parte do Royal Kids. Tem um site que é de... Por onde começar? Fala aí. Vou passar todos os links para você. Você pode colocar. A gente tem uma página no Instagram, vocês podem entrar lá, tem vídeo. Tem página no Facebook, tá? E no Facebook, tem muitos vídeos no Facebook. Tem até mais, que a gente tem mais tempo no Face, né, do que no Instagram. Então lá vocês podem conhecer toda a história, assistir os vídeos, ver o testemunho do pastor Anton. É muito legal. E é tão lindo, Michele, que Deus... É algo tão de Deus que não é nada que a gente faça, sabe? Não tem assim muito a nossa mão, né? Deus tem levantado essas crianças. Hoje a gente tem visto, nos últimos 3 anos, a gente tem visto o reboliço que tem na nossa nação, né? Política, né? Tudo virou do avesso. Eu posso dizer com certeza que é fruto boa parte da oração das crianças. Porque nós já estamos as nossas crianças intercessoras, elas oram com a cara na bandeira, elas choram sobre a bandeira. Ai, que coisa linda. Do Brasil e de nações. Mas isso já acontece, sabe há quantos anos? Há 10 anos. E começou, essa reviravolta no Brasil, começou há uns 3, 4 anos. Então isso é resposta de oração das crianças, né? Deus tem levantado as crianças como intercessoras, né, para estarem clamando pelas nações, pelo Brasil. Então, quando você entrar lá na página, você vai ver muita foto de crianças, assim, de várias igrejas, porque é um trabalho internacional, qualquer pessoa pode entrar para a rede. Você vai ver lá foto das crianças abraçadas com bandeira, chorando em cima da bandeira. E Deus usa essas crianças de maneira profética, sabe? Elas oram, elas têm encargo de amor e de oração. É muito lindo ver o mover de Deus na vida das crianças. E com o coração missionário. Então, através do Royal Kids que a gente chegou lá em Moçambique, né? Imagina, então, tudo foi fruto de oração das crianças. Tudo fruto de oração das crianças. Cláudia, mostra mais algum livro seu aí pra nós. Países da Europa também. Além dos países da África e tal, Deus começou a gente por Oriente Médio. Hoje a gente tem parceria com o missionário de lá. A nossa missão ajuda a sustentar o lanche de uma escola de refugiados lá, da família Aziz. E também países da Europa, que nós passamos também em países da Europa. Dei treinamento do Royal Kids em Portugal, né? Estive na Grécia, Israel. Então, assim, onde a gente passa, a gente lança semente, né? E deixa Deus dá o crescimento, né? Agora é lindo que Deus, ele tem. E quando Deus falou comigo em 2009, ele falou assim, olha, eu quero que você treine. Eu não esqueço essa palavra, Michele. Deus falou a palavra treinamento. Treine essas crianças para serem intercessoras, porque Deus está levantando um exército, já existe um exército de crianças sobre a face da terra. No Brasil, a gente está aqui. E como foi? Antes de mostrar o livro, conta pra gente rapidinho como foi a experiência de pisar no Coliseu de Roma, sabendo que muitos cristãos foram mortos ali. Historiadores ateus negam que isso aconteceu. Diz que é mito, que é conversa fiada, mas a gente sabe que não é, né? Cada cristão que acredita nisso, que pisa lá, diz que sente assim, a tristeza ou a emoção, não sei, de pisar num lugar sabendo que tantos ali foram perseguidos e mortos por amor a Cristo. Como que foi a sensação? A gente sente, é uma atmosfera espiritual que dá para sentir, Michele. Olha, eu chorei no Coliseu, eu chorei na Cesareia Marítima, que é ali perto de Israel, né? Onde aqueles lugares
onde tinha aqueles hipódromos, né? Onde os cavalos corriam assim, e ali eles jogavam os cristãos. Nossa, todos os lugares que eu passei, eu chorava. Eu chorava, tirava foto, meus filhos já estavam assim, minha mãe vai chorar. E eu ali orava, sabe? Eu podia orar e falar, Senhor, quantos mártires aqui, quantos, né, filhos e filhas aqui choraram, derramaram sangue. Então, assim, é de doer. E nós estamos muito ligados a isso, né? Porque o Royal Kids, ele nasceu em relação à igreja perseguida, a igreja sofredora, né? Verdade. E hoje, eu tenho contato, esse livro que eu te mostrei, o Conexão Criança, quando eu escrevi esse livro, anos atrás, eu escrevi chorando, Michele. Eu chorava, porque são histórias verdadeiras, não são histórias inventadas. Tudo verdadeiro. E a gente fala isso para as crianças. Falou, as histórias são reais, né? Então, assim, é muito forte. E hoje eu tenho contato com a igreja perseguida. No meu WhatsApp, eu tenho irmãs, por exemplo, casada com árabe muçulmano, que sofre. Ela tem que ser cristã escondida. Ela não pode, se o marido descobrir, mata ela. Ela é crente. Então, você imagina, você receber uma mensagem pelo WhatsApp: me ajuda, ora por mim, meu marido tá desconfiado, eu tô com medo dele descobrir. Então, assim, sabe, a gente convive com isso. Então, saiu dos livros, né? Saiu dos livros da minha infância, porque eu fui criada, meu pai era pastor, hoje tá com Jesus, então ele tinha biblioteca. Então, desde criança eu leio sobre a igreja perseguida. Então, eu cresci nesse meio, né? Me tornei uma missionária, minha família também, meu marido, meus filhos, e hoje a gente convive com isso. Então, assim, é algo que Deus foi, né, levando na nossa vida. E realmente não é fácil. É muita oração, muito choro, né? A gente ora por esses irmãos. Não dá valor à liberdade que a gente tem aqui no Brasil, né? Qualquer perseguiçãozinha, o crente ou já quer desistir, ou já quer brigar, ou já quer processar. Não faz ideia do que é perseguição de verdade. Né? Não faz. Às vezes eu voltava em crise de lá, sabe? Às vezes eu voltava, assim... A primeira vez que eu fui para o Oriente Médio, que foi em 2015... Nossa, quando eu voltei, minha pastora falou assim: Cláudia, eu tô preocupada com você. Porque eu cheguei, fui tomar café com ela, falei assim: só que aqui no Brasil, as igrejas são picadeiros, isso aqui é circo. Eu falava assim: isso aqui é um circo. Eu voltei muito chocada, sabe? Então bate um pouco aquela revolta. Então, até a coisa de sentar, né? Aí você tem que desabafar e tal. Eu falei: não, por quê? Porque eu via gente ali jurada de morte, ameaçada, sabe? É uma realidade tão diferente, Michele. E aqui nós somos tão livres, que às vezes a gente deixa a nossa Bíblia uma semana e não pega nela para ler. Liberdade até demais, né? O excesso de liberdade faz as pessoas ficarem desleixadas, né? Na zona de conforto. Por isso que de vez em quando aperta, dá aquela... Como agora, né? Tá acontecendo essa situação no mundo todo. Tudo tá tão apodrecido, tá tão feio, tá tão estranho, que Deus teve que dar esse freio, parar tudo, para as famílias se ajeitarem, para as igrejas se ajeitarem, porque o tempo está se fechando, o tempo que a gente tem já seja pouco, né? Tá se encerrando. Então, o negócio não tá fácil. Não. O papo é tão bom que você acredita que a gente só tem 7 minutos? Eita, então deixa eu mostrar meus livros aí para vocês, ó. Ó, se por um acaso o Instagram cortar, porque ele dá uma horinha, ele corta a gente, né? A gente pode recomeçar mais um pouquinho? Ou você tem compromisso? Pode? Não, então tá. Vai falando aí. Mostra os seus livros. Se por um acaso cortar, eu recomeço mais outra live, tá? Aí te chamo de novo. Vai lá. Beleza. Esse é a Conexão Criança, né? Que nós usamos muito no Royal Kids, que conta a história da igreja de vários países, né? São 25 países perseguidos, tá vendo? E aí conta histórias reais para a criança orar e conhecer sobre aquele país. Tem a versão em espanhol, ó. Lançaram em espanhol também. É o poder da oração para ninhos. Também esse é em capa dura, né? Tem o meu primeiro livro para adultos e professores, que é o Pastoreando as Crianças dessa Geração. Eu não sei, desculpa a ignorância, mas eu acho que esse é o seu mais famoso. Pelo menos é o que todo mundo fala mais. É verdade. Né? Esse é o primeiro. Já tem 18 anos esse livro, ele continua sendo editado, graças a Deus, porque ele é, né, tem muitos testemunhos. Deus sabe muito. O povo mais conhece. É um livro bem
É um livro fininho, é simples, mas assim, eu falo que tem uma unção específica esse livro aqui. Deus derramou, que olha, não dá para explicar. Esse segundo meu livro é Mulheres Geradoras de Vida, que tem há 11 anos também. Se chama Mulheres Geradoras de Vida, Ministério com Crianças Começa no Ventre. Então aqui eu falo sobre a mulher, eu falo sobre aborto, investimento espiritual na vida da criança, da primeira infância, que é o que eu tenho focado muito nisso nesses últimos tempos, né? Que é a questão da primeiríssima infância, sabe, Michele? Por isso que eu falo, a gente não escolhe, por exemplo, nós temos um chamado, amém. Deus chamou, colocou amor pelas crianças e tal. Só que aquilo que eu te falei das estações. Deus, ele faz você se inclinar para aquilo que ele deseja naquele momento. Então, a minha vida inteira eu trabalhei com crianças, né? Evangelizei crianças de todas as idades. Mas nesse último ano, o Senhor tem... E olha que eu já escrevi esse livro há 11 anos. Mas no último ano, Deus tem... focado nos meus olhos, inclinado meu coração e tem queimado meu coração pelos primeiros 1000 dias da criança, né? Esse termo que hoje se usa, a Unicef usa, que fala que são os primeiros 1000 dias da criança, que vai da concepção aos 2 anos, que é do ventre aos 2 anos. Então, esse período eles chamam de 1000 dias. E o Senhor começou a me mostrar que esse período é o período mais abandonado no ministério infantil. É verdade, né? É o período mais... Olha como você fala. É o Senhor que fala. Ele que pega a gente assim. Ouve isso aqui, presta atenção, né? E Deus começou a falar isso comigo. Falou, olha só, esse é o período mais abandonado. Essa faixa etária do ventre aos 2, 3 anos... Eles têm sido invisíveis no corpo de Cristo. E Deus não se agrada disso. O Espírito Santo tem falado isso para mim. Que ele se entristece. Lembra que eu te falei que o pastor Anto falou que Jesus falou assim, eu amo os bebês, eu amo as crianças. Exato. Pouquíssimas igrejas têm aniversário, né? Com um trabalho voltado para os bebezinhos. Quase não se fala dessa coisa de já contar a história desde a barriga, as mães já cantarem louvor desde o ventre. Pouquíssimas mulheres fazem isso, né? Exatamente. Então, assim, realmente é uma coisa assim muito de Deus. Eu falo, gente, o mérito não é meu, não, é o Espírito Santo. Porque até eu, que já escrevi esse livro há 11 anos, nos últimos 2 anos, o Senhor está falando, olha só, presta atenção, ouve o que eu estou falando aqui. Exatamente isso. E detalhe, Satanás, ele tem tudo muito orquestrado. O diabo, ele já tem estratégias definidas para matar. Então, o que ele faz? Ele mata, ele espera a criança crescer para matar? Não. Agora, as ideologias todas estão pegando o aborto com tanta força, né? Falando do aborto para já... Não é vida ainda, né? Não pode tirar filho, pode matar. Meu corpo, minhas regras. Se não quer o filho, tira. Não é? Hoje o negócio está cada vez pior mesmo. E não é novidade, né, Cláudia? Que agora está em alta falar sobre isso. Mas a gente sabe que nos tempos bíblicos, os povos pagãos, as prostitutas, todas elas sacrificavam os filhos, né? Jogavam no fogo. Então, naquela época não tinha métodos anticoncepcionais. Então, imagina quanta criança não foi gerada, chegou a nascer, né? E depois foi jogada no fogo, foi sacrificada, foi abandonada. O negócio matava rodo, né? E a ponto de até o povo de Israel começou a fazer essa prática. Lembra quando Deus começou a condenar? Quando fala lá em Isaías, eles sacrificavam nos altos, e ele fala, nunca pedi isso de vocês, nunca pensei. E eles começaram a sacrificar nos altos os próprios filhos. Horroroso, né? Coisa horrível. Para Moloque. Então, assim, é algo espiritual, não é de hoje, só tem piorado, né? Com outra aparência, como você falou, né? Feminismo, né? Meu corpo, minhas regras, né? E tal. E aí o diabo vai botando outra aparência, vai modernizando a coisa, mas é tão demoníaco quanto sempre foi, né? E aí o Espírito Santo fala assim, pois é, o diabo está matando, tem estratégia elaborada. E você? Quais estratégias elaboradas você tem? Aí, Michele, você que é uma ministra de criança, você está nesse meio, aí pensa comigo.
Raramente a gente encontra ministério infantil que leva a sério o trabalho com crianças do ventre aos 3 anos. Pode observar. Até nos treinamentos. Se você olhar, qual é o preparo das professoras hoje de material, de recurso, de visual, tudo para criança a partir de 6, 7 anos. Pode observar. Né? Criança que já fala, já corre, já anda. Agora, não tem um olhar, né, espiritual e didático para os pequenininhos. E o que mais me assusta, porque quando o Senhor começou a puxar meu olhar, assim, quando ele começou a me mostrar isso com mais frequência, começou a chamar minha atenção, eu comecei a pesquisar muita coisa, comecei a ler sobre neurociência, comecei a ler sobre as áreas de conhecimento da ciência. É de chocar, Michele, porque a ciência hoje, se você for olhar hoje a neurociência, a psicanálise, a psicoembriologia, várias ciências, eu comecei a ler muito sobre isso, todas elas falam coisas que a gente vai ficar assim, ó, eles descobriram o que a Bíblia já diz, o que a Bíblia fala sobre a criança do ventre, muita coisa. Mas a ciência descobriu, e hoje eles falam que uma criança desde o ventre, um exemplo, coisas assim super práticas, tá? Eu tô falando dessas áreas de conhecimento, porque eu tô lendo texto, fazendo pesquisa. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô pegando isso, tô esmiuçando para levar numa linguagem, né, acessível. Por isso que tem até uma página. A puxada do Espírito Santo foi tão forte que até uma página no Instagram eu fiz, minha filha, falando só sobre a criança do ventre aos 3 anos, porque a coisa é tão grave, tão urgente, que eu fiz essa página. Eu vou passar todos os endereços depois, você vai ver. Eu já tô fazendo minha culpa aqui, viu? Já tô fazendo minha culpa porque na minha igreja, eu lidero, né? A igreja nós temos 4 faixas etárias e nós temos um berçário, mas a gente pega os bebezinhos a partir de 6 meses. E assim mesmo é uma luta para as pessoas, a equipe, né, saber como trabalhar com os bebezinhos. Acha que é só ficar, só não cuidar, sabe. Né, poder continuar, né? Então a gente tem um berçário muito bom, um espaço lindo para os bebezinhos, mas ainda não tem esse preparo todo. Mas eu agora já estou vendo que eu vou ter que começar a fazer um trabalho lá na igreja com as mães, com as gestantes. Nós fazemos parte de uma igreja, tem muitos casais jovens. Eu falo para eles que em breve nós vamos ter muitos bebezinhos chegando, muita gente que casou, né? Então a gente tem que se preparar para isso, fazer treinamento para as mães já cantarem para as crianças, já cantarem a história no ventre, e já se preocupar desde a concepção, né? Uma coisa que a gente está fazendo então. Totalmente, porque a gente acha que tem que esperar a criança nascer, crescer. Não, a gente já tem que começar a orientar os pais, os casais já, que querem ter bebê. Então a gente já tem que passar todas essas informações, porque nossa, gente, é tanto conteúdo. Ai, olha, depois você entra no Ed Criança, no Instagram, você vai ficar assim, eu falo, meu Deus. Quer dizer, os pais, eles têm bebê... A gente ainda tem, sabe o que também? Muitos casais que não querem ter filhos, crentes, não querem ter filhos. Ah, esse mundo tá muito difícil, tá muito difícil criar filho. Ah, eu não vou pôr filho nesse mundo. Eu não concordo com isso. Eu acho que, não sei, tá errado esse pensamento, né? Você até controlar quantos você vai ter, ainda vai, mas não ter nenhum, eu acho estranho para um casal cristão. Né? A gente tem que viver na dependência de Deus, não tem que ficar com medo, né? E outra, filho é bênção, filho não é estorvo, não é peso. A Bíblia fala claramente, os filhos são herança do Senhor, fruto do ventre e seu galardão. Filho é bênção, né? É essa geração egoísta que a gente está vivendo, que, ó, essa conversa de que botar filho no mundo para sofrer, ó, é um pouco conversa fiada. Não quer ter trabalho. Exatamente. Não estão querendo ter trabalho. No buraco Hoje em dia os pais não querem de trabalho, né? Delega a educação para a escola, para a igreja. Agora o que tem de mãe, Cláudia, sofrendo para fazer lição com os filhos, com essas aulas online. Tem mãe que está querendo se matar. Estão dando mais valor às professoras. Professoras, vocês são santas, a gente não sabia que era tão difícil. Não é? Então, os pais dessa geração, eles não querem ter trabalho, querem só botar filho no mundo, deixar a escola e a igreja dar um jeito. Exatamente, por isso tem que ter escola. Eu falo assim, olha, deveria ser obrigatório, todas as igrejas têm escola de pais. Mas escola de pais não é aquele cursinho, não. Ah, pai para toda a vida que faz lá na frente, quando o filho já está com 4, 5 anos. Não.
É escola de paz para os pais casais que já estão casados e querem ter filhos. Entendeu? Querem ter filhos e os que não querem também, porque se ouvir uma ministração, uma assim, palavra... casou, começa a escola de paz. Exatamente. Não, vamos fazer assim mesmo. Faz a escola de paz. Acho que vou dar essa ideia para o meu pastor. Vamos lá, pastor, todos esses casais jovenzinhos aí vão começar a fazer